Aleluia. Bom dia, meus amados. Muito bom estar aqui. E quero agradecer ao Pastor Barício e a sua esposa esta oportunidade de uma honra. É sempre não só uma responsabilidade, mas uma honra partilhar a palavra de Deus. Amém? Nós temos de estar conscientes do poder dela, da eficácia dela e também da nossa condição. Amém? E nesta manhã eu gostava de falar ou de iniciar com alguém que eu vi um enxerto da vida dele nos canais de televisão e depois fui pesquisar acerca da vida dele e a vida dele foi muito interessante. Ele foi chamado a publicar um livro acerca, uma autobiografia quase. E o título é dado como Mr. Nice, que é o Senhor Gentil, o Senhor Simpático. E eu ouvi a história dele em primeira mão e fiquei interessado em saber em tudo o que incluía a vida dele e o que foi a vida dele, não é? Que ele faleceu há cerca de 3 anos atrás. E este homem foi muito conhecido, era um inglês, era um catedrático, era um professor de física numa das grandes e importantes universidades da Inglaterra. E a vida dele depois tomou outro rumo. E o interessante nisto tudo, não é? E eu estava-me a lembrar ali embaixo. Realmente, Deus é tão benigno, não é? A benignidade do Senhor dura para sempre. E Ele manifesta o seu poder e a sua glória e a sua presença. É aquilo que, no fundo, a Igreja do mundo ocidental hoje precisa, não é? Eu costumo dizer, na Europa, é tão difícil, não é? As pessoas são tão... têm outros alvos. É mais fácil em África, debaixo do cajueiro, ou de uma molemba. Não é? Eu dizia, em Durban, na África do Sul, nós moramos muitos anos lá, e eu dizia o seguinte: é tão fácil chegar a uma esquina, dar 2 berros e nós temos uma multidão, nós pregadores, não é? E ontem eu estava a falar com um moço que eu levei à África do Sul há uns anos atrás, para ele não é, expandir a sua mente, a sua visão, e ele dizia-me assim: ei, pastor, eu não posso esquecer-me daquelas centenas de pessoas que todos os domingos vinham à frente, não é? E curvavam os seus joelhos e choravam os seus pecados e entregavam a sua vida a Jesus. Pudera Deus fazer tão grandes coisas, não é? E eu estava-me a lembrar, não é? Porque originalmente eu sou angolano e passamos a guerra, não é? Em Angola, e quando a guerra explodiu nós tivemos que fugir. Eu era um jovem, tinha muitas ambições. A minha avó, da parte materna, era crente e obrigatoriamente levava-nos à igreja ao domingo numa carrinha verde, lembram-me? Não é? Que nos vinha buscar, e eu odiava aquele quarto para onde nos levavam. Eu gostava era do culto, não é? E eu odiava quando chegava à altura, depois do louvor, não é? As professoras levantavam-se e levavam-nos para aqueles quartos, e a minha mente voltava ali, até que um dia eu fugi, não é? Daquele quarto, não sei, eu não me lembro como, mas talvez pedi à professora para ir à casa de banho, e em vez de voltar, fui lá para dentro, não é? Para o auditório, e sentei-me lá à frente. Não sei como é que me permitiram isso, mas, não é? E eu lembro-me da mensagem do pregador naquela manhã: pescador de homens. E é interessante porque o tempo passou, tornei-me jovem, e como todos os jovens nós temos ambições, não é? Ambições para melhor, mais, e por aí afora. E eu lembro-me de dizer tantas vezes à minha avó, porque ela era analfabeta, e obrigava-me à noite, quando ela estava em nossa casa, obrigava-me à noite a ler-lhe uma porção da Escritura. E eu queria despachar aquilo muito mais rápido, não é? Mas ela sabia o que é que a palavra de Deus dizia, e dizia assim: olha uma coisa, não, volta lá atrás que tu saltaste aí um versículo tal, não é? E eu ficava todo aborrecido, mas eu dizia, e ela confrontava-me e eu dizia: não, avó, deixa lá,
Deus está lá muito bem, não me incomode, que eu tenho a minha vida aqui, não é? Era uma vida boa, nós tínhamos, não é? Tudo e mais alguma coisa, e eu não queria seguir. Até que a revolução aconteceu, e nós tivemos que fugir com umas quantas parcas coisas dentro de um carro, e alguns familiares juntaram-se, e nós fomos em direção à África do Sul, e as coisas estavam, não é? Pioravam a cada dia, até que os nossos pais decidiram, ok, nós temos que ir, não é? E arranjaram lá um guia que era conhecido de um tio meu, só que a meio da noite, já era madrugada, nós vimos uns vultos saltar das árvores para o meio do caminho onde nós íamos, isto no meio do mar, e ouvimos as metralhadoras, não é? Tivemos que parar no meio dos areais, não é? Carros enterravam-se, puxavam, que foi uma aventura tremenda, e naquela madrugada, já quase ao raiar da manhã, eles decidem levar-me a mim e executar-me logo ali à frente. O interessante foi, aqui não se usa muito, mas em África usa-se a katana, não é? Para cortar. Usa-se muito também para cortar a cana-de-açúcar na África do Sul e por aí fora. E um deles, não é? Um indivíduo, um homem enorme, muito maior que eu, não é? Musculado, agarra naquilo e começa a dar-me na cara. Aquilo é uma lâmina. O interessante é que eu não senti nada. Não houve nenhum corte. E o homem mais furioso ficava e com mais força dava. E eu estava ali, não é? Estático. Até que um outro companheiro dele chega, engatilha a arma do meu sogro, mete a bala na câmara, aponta para mim e começa a puxar o gatilho. E eu não sabia, não é? O que é que ia acontecer? Quer dizer, eu não podia prever nada, nem saber nada. Mas o interessante foi, no momento em que começa a pressionar o gatilho, desvia a arma e a bala, não é, bate ali ao lado dos meus pés. E atira-me com a arma na cara e deixou-me por uns momentos. Entretanto chega um outro e diz assim: foge, porque senão hoje tu não sais daqui. E eu fugi para um dos carros e depois uma aventura, não é? Demoravam muitas horas a contar essa aventura. Mas mais tarde, já aqui em Portugal, um dos meus tios, que é crente batista, um dia chegou ao pé de mim, nós estávamos ali no hotel de Tivoli, e diz ele assim: ouve lá uma coisa, vem comigo à igreja. E ele era uma pessoa muito diplomática, e eu não tive maneira como dizer não. Isto pós 25 de Abril, jovem vindo de uma experiência daquelas, Lisboa, tudo nos era lícito e tudo era aberto, não é? E nada nos custava nada, para além da revolta que existia, não é? De um futuro destruído. A nossa vida era totalmente louca, fazíamos as coisas mais loucas, não é? Mas aquele dia não tive como dizer não e acompanhei-o à igreja. Estava lá um evangelista, não me lembro o nome, e no final do culto eu vi o meu braço levantar-se. Eu disse: eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E realmente, não é? Deus mudou a minha vida, mudou a nossa vida, mudou a vida da nossa família, e Deus abençoou-nos muito, não é? E depois chamou-nos para a obra, e foi interessante. E quando eu olho para trás, eu sempre digo, se eu tivesse a mesma idade hoje, fazia a mesma decisão hoje. Porque valeu a pena, vale a pena, vai continuar a valer a pena. Por isso mesmo, o título desta manhã é: porquê jogar com a nossa alma?
Porque na semana anterior, ou nessa semana em que eu aceitei Jesus no domingo, nessa semana eu alistei-me para ser mercenário. Aqui em Lisboa. E o percurso era, não é? Londres e, na altura, a Rodésia, a Lisboa, onde existiam os campos de treino. E eu estava alistado para ir na semana seguinte. E não há nada por acaso. Naquele domingo eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E todo o resto que seria tremendamente danoso para a minha própria vida foi cancelado. E Deus mudou o rumo da minha vida. Este Mr. Nice, Howard Marks, o percurso dele foi diferente. E ele foi o maior traficante de heroína, de marijuana, responsável por 16% do tráfico para os Estados Unidos, nos anos 70 e 80. As toneladas. Não é? Depois teve um intercâmbio com as máfias no mundo e vivia faustosamente no sul de Espanha. Mas o interessante na história dele é porque ele jogou mesmo até ao limite com a sua própria alma. Vamos fazer uma ideia. Ele tinha contabilistas peritos em administrar os seus multimilhões. Não é? Multimilhões. E ele era... Quem o conhecia pessoalmente e testificou vários eventos, não é, com ele, dizia, por isso mesmo, o chamavam Mr. Nice, porque ele era um homem extremamente gentil. Não é? Nós estamos habituados a ver, não é, aqueles mafiosos, corta-cabeças, e por aí fora, e destrói, não é? Ele nada. Era exatamente o oposto. Mas ele manipulou governos, governos europeus, não é? E políticos em muitas partes do mundo, por causa do poderio que ele tinha. E, no entanto, não é? No final do tempo dele, ele é preso. E vocês sabem, por causa de todo o envolvimento, ele passou meia dúzia de anos na prisão. Não é? Quando sai da prisão, a família dele estava destruída. As filhas dele não queriam ver mais, porque perderam tudo. E ele passa uma vida a algures na Inglaterra, onde então ele dá os dados para o livro dele e tudo mais. Depois apresenta o livro dele em vários eventos pelo mundo fora e morre há 3 anos atrás cheio de cancro. E eu pensei, como é que é possível tanta gente, ainda hoje, jogar com a sua própria alma? E deixem-me dizer, há tantos anos na igreja, não é? E como pastor, e vendo muitas coisas, eu penso, o mais dramático para mim é ver aqueles que se intitulam crentes jogarem com a sua própria alma. E nós podemos jogar com ela, se nós quisermos. Não é? E sabe, jogo é uma coisa interessante. Em agosto nós tivemos um mês na África do Sul e estivemos com um bom amigo e que foi nosso filho espiritual e hoje é um multimilionário e ele levou-nos a um lugar na África do Sul, ali nos arredores de Joanesburgo, onde há chamam-lhe a pequena Itália. Aqui na Europa não há é tal coisa, não é? Mas aquilo entra-se lá dentro, nós estamos nos bairros de Itália. E é interessante porque não há janelas, não há claraboias, não há vidros, não é? E nós deixamos de saber se é meio-dia ou meia-noite. Então, fomos visitar uma ala daquele lugar onde há milhares de máquinas e jogos de póquer e tudo aquela parafernália. E eu pensei assim, como é que é possível? Há autocarros que levam pessoas para ali, a uma certa hora, e depois têm um certo dia e uma certa hora para os ir buscar. E jogam tudo ali. É interessante ver
pessoas de terceira idade, autocarros cheios, a entrarem naquele lugar e a depositá-los ali, a deixá-los ali e depois ir lá buscá-los. E a grande maioria, nós sabemos, não é? Que o produto daquilo é zero. Não é? Deixam lá tudo. E muitas das vezes, não é? As pessoas perdem noção realmente daquilo que são, daquilo que têm, dos seus padrões, da proposta que Deus tem para a sua vida. E eu não acredito, não é? Que Deus faça proposta danosa a alguém, porque a Bíblia não nos mostra isso. Não é? Deus não tem intenção nenhuma de trazer algum malefício a um ser humano para que ele aprenda alguma coisa. Eu tenho 3 filhos e nunca passou pela minha cabeça, não é? Cortar um braço a um para ele aprender a que roubar é feio e é mau e é prejudicial. Percebe? Mas muitas pessoas têm esse conceito acerca de Deus. Alguma coisa menos boa acontece, Deus está-me a... Entendem? Deus não faz isso. Deus ama-nos com um amor extremo. No entanto, é tão justo. Tão justo. Mas põe nas nossas mãos alguma coisa que é tão valiosa como a nossa própria alma. Nós é que vamos administrá-la. Não é? E nós podemos excusar-nos a nós próprios, ou desculpar-nos a nós próprios e dizer, ok, foi o destino para a minha vida, foi assim que Deus quis. Mas quando eu leio a palavra de Deus, ouça uma coisa, nada disso, não é? nada disso corresponde àquilo que nós podemos ver acerca daquele Deus sublime, a que nós dizemos que amamos e que dizemos que Ele nos ama com amor eterno. Sabe, eu gosto de voar, já voei muito, já voei muitas vezes como copiloto e por aí afora, mesmo no cockpit de um avião, não se levanta voo se houver hipótese de 10% de hipótese de nós cairmos. Não se levanta voo simplesmente. Nós temos de estar seguros quando nós entramos no avião que ele vai chegar ao destino. Não é? Se é Bruxelas, Lisboa, ouça uma coisa, o nosso fito não é Paris, ou Toulouse, ou seja lá o que for. Não, o nosso destino é Lisboa. E nós confiamos que Ele vai nos levar a Lisboa seguros. Ok, os acidentes, nós sabemos isso. Mas ninguém entra num avião se quando for fazer o check-in disserem, olha, sabe uma coisa? Há a possibilidade de 10% de você cair. Olha, então arranje-me outro voo, faz favor. Não é? Mas sabe uma coisa? Muita gente faz isso, aposta pela sua própria alma. E eu lembro-me daquele versículo que eu amo, em João 10:10, que diz lá que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. E quando nós lemos esta passagem, quando eu lia nesta passagem, eu comecei a ouvir, não é? Nos primórdios dos meus tempos de igreja, que Satanás é um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A segunda parte do versículo é exatamente assim, porque foi o que Jesus disse. Mas a primeira parte tem outras implicâncias. E no século XVIII, a meio do século XVIII, os professores de escola dominical quiseram explicar às crianças as características de Satanás. E então usaram este versículo. Começaram a usar este versículo. Satanás era o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E na realidade, nós sabemos, ele é um ladrão. Não há nada de bom nele. Tudo aquilo que ele pode fazer é matar, roubar e destruir. Mas a essência do versículo não é aquilo que Jesus estava a dizer. Não é? Porque o contexto mostra-nos que não era assim. Havia um homem cego que veio ter com Jesus. E estão ali naturalmente os fariseus e os escribas e toda aquela parafernália religiosa de então. E
quando este homem chega a Jesus, cego, Jesus cura-o. E há uma discussão, após isso, entre eles e Jesus. Porque muitos deles diziam que Jesus era um príncipe dos demónios. Lembram-se? E que só aquilo só podia acontecer. E Jesus reivindicava que o reino de Deus tinha chegado. E que aquilo era uma demonstração. E é quando Jesus agora começa a contrapor e a mostrar a sua questão. Não é? Que realmente havia ovelhas. Lembram-se? As ovelhas de Israel. Jesus fala acerca das ovelhas que não têm pastores, as ovelhas desgarradas. E Jesus entra nesta questão com eles, porque havia responsabilidade neles de realmente pastorearem aquela gente, de acordo com aquilo que Deus havia instituído. E agora este cego de nascença passa a ver, e há uma indignação neles. Porque sabe uma coisa? E isto existe no género humano. Quando há alguma coisa que acontece que nós próprios não somos capazes de fazer e alguém faz, há assim uma certa... porque eu? Não é? Eu já ouvi irmãos fazerem essa pergunta. Pastor, Deus abençoou aquele irmão e eu? Eu tenho sido fiel, eu isto, eu aquilo, Deus abençoou. E veja lá a minha vida. Parece que está a andar para trás. Está a ver? E esta é a grande questão. E Jesus, não é? Observa isto. Este homem que é curado é levado aos fariseus e eles começam, não é? A interpor, não é? Por causa daquilo que tinha acontecido. E recusam-se a reconhecer que Jesus era aquele que era o Salvador, que era aquele que tinha vindo para dar a tal vida com abundância. Eu gosto de uma versão inglesa que se aproxima mais. Eu tenho predileção pelas coisas mais. Deus não nos fez para as coisas menos, não é? Por isso é que nós dizemos assim, um casal sem filhos é como um jardim sem flores, não é? Porquê? Deus tem sempre esse fator. E eles não queriam isso. E essa versão inglesa diz que Ele veio para dar essa vida extravagante, super abundante. Sabe, quando nós pomos um copo cheio até cima, esse não é o limite da vida que Jesus nos veio dar. A vida que Jesus nos veio dar é que ela transborda. E eu acredito que esta é aquilo que a igreja tem que ter como alvo na sua própria vida. Que deixar a vida de Jesus inundar a nossa. De tal maneira que transborde, de forma a afetar os outros. Não é? Mas nós, muitas das vezes, como crentes, estamos muito incomodados e muito centrados no nosso problema, na nossa situação. Não é? Na nossa necessidade até. Mas sabe uma coisa? Quando nós cuidamos da necessidade do nosso próximo, quando nós cuidamos da vida do nosso próximo, então a vida de Jesus extravasa a nossa. Então aquilo, nós podemos observar, aquilo que era a nossa necessidade não é mais. E eles recusam-se a reconhecer Jesus, é quando Jesus se aproxima. E é interessante aquilo que Jesus diz logo a seguir, em João 9:39. Ele diz o seguinte: para julgamento vim a este mundo. Para julgamento vim a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Hoje em dia não se gosta muito deste versículo. Alguns dizem até que as últimas palavras não estão no original. Que eu disse uma vez, houve uma coisa, então começa a cortar, andas a carregar papel a mais. Não é? É que talvez não está no original, vais ter 1/10 da Bíblia. Não é? E esta é a grande questão. E aquilo que Jesus diz, eu vim para que os cegos vejam, mas para que aqueles que veem se tornem cegos.
Quando os fariseus ouviram isto, ofenderam-se, não é? E perguntam a Jesus, logo a seguir, no versículo 40, eles perguntam a Jesus, ouve lá, mas nós somos cegos, não é? Estava ali um que tinha sido curado, nós temos os olhos abertos, mas é assim, tu estás a dizer que nós somos cegos. E é interessante aquilo que Jesus responde. No versículo 41, diz o seguinte: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, a vossa culpa permanece. Em verdade vos digo que todos os que não entraram ou não entram no redil pela porta, mas sobem por outro caminho, são ladrões e salteadores. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém. E eu fiquei, logo nos primórdios do meu tempo, de aceitar Jesus, fiquei intrigado, porque eu era um menino da cidade que gostava do campo. E queria tirar a medicina veterinária. E eu perguntava-me se isto realmente era assim. Não é? Porque eu estava habituado às fazendas do meu padrinho, em Angola, grandes fazendas, ao gado bovino, não é? E a cavalos e por aí fora. Não se tinha ovelhas. E quando cheguei a Portugal, eu fui observar como é que um pastor de ovelhas procede. E a grande verdade é, o pastor de ovelhas não vai com o pastor das vacas. O pastor do gado bovino vai atrás da manada. Mas o pastor das ovelhas vai à frente. Ele abre a porta do redil onde as ovelhas passam a noite e depois ele é que a fecha. E é por isso que em João Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar em mim e sair, quer dizer, sai numa outra esfera, sai para uma outra vida. E ele diz aqui: quem não o fizer é ladrão e salteador. E esta palavra ladrão é interessante, que Jesus usa aqui em João 10:10, que significa literalmente, é aquele que rouba. E aquele que rouba nunca entra pela porta. Não é? Quer dizer, e figurativamente aqui, ela é usada também para os falsos mestres. E é aquilo que Jesus está a dizer aos fariseus ali, não é? Porquê? Por qualquer um que lhe vindicasse outro caminho para a salvação, estava a roubar. E todo o cerimonial deles, toda a insistência deles, no que dizia respeito ao seu, não da lei mosaica, mas das suas próprias leis, da imposição das suas próprias leis, e de observar essas leis, nada eram. Estavam a roubar o povo, estavam a roubar as ovelhas da própria salvação. E é aí que Jesus está a querer chegar, quando diz a eles que aqueles que vêm, afinal, são cegos. E vocês sabem, foi o próprio Jesus que disse que nenhum cego pode conduzir a outro cego, porque os dois vão cair no mesmo buraco. E hoje em dia, nós assistimos por esse mundo fora, não é? A tanto, deixa-me dizer, a tanto ladrão, que eu costumo dizer, há tanta gente que rouba legalmente. E deixem-me dizer, isto não é só na política, mas, ok. Mas na igreja também. Sabe, eu sou crente. E começa-se a querer impor. E não entra pela porta. Mas começa a roubar, porque há crentes que jogam com a sua alma. Espera lá, talvez isto seja melhor, é verdade. Epá, mas isto sou eu que bem me dá. É isto que eu preciso, é isto que eu quero. Esquecem-se de tudo o resto. E quando as coisas começam a acontecer à sua própria vida, são coisas drásticas.
E roubar implica invadir e apreender para si próprio alguma coisa, a propriedade de alguém, de uma forma totalmente ilegal. E há normas e há princípios da Escritura que, queiramos nós ou não, estão lá para nós obedecermos. Sabe, nas leis da aeronáutica, o avião tem que obedecer a certas normas, e o piloto também, e o copiloto, se quiserem levantar aquilo e chegar lá. E muita gente hoje pensa, sabe, eu costumo dizer, nós vivemos na era de McDonald's. Eu aborreço quando eu chego ao McDonald's, não é? Com a malta mais nova, e aquilo demora mais um minuto. Sabe quem é que tem micro-ondas? Eu não gosto nada do micro-ondas. É que aquele minuto para mim, nunca mais. Eu estou ali a contar. Nunca mais. E quando termina, ainda tem mais 5 segundos até nós podemos abrir a porta. É tempo demais. A minha esposa sabe. Muitas vezes eu sou apressado. Nós uma vez fomos passar uns dias à Madeira e estávamos no hotel e eu disse, olha, despacha-te lá para ele. Ela disse, lá homem, nem sequer ficas quietinho aqui, usufruir um pequeno almoço. Eu disse, temos que ir não sei para onde. Está bem? E nós vivemos nesse tempo de pressa, queremos tudo agora. Mas há certos princípios. Há certos princípios que têm que ser obedecidos. E hoje a palavra obedecer é quase um insulto. Não é? Os filhos não obedecem aos pais. Porquê? Porque eles já são velhos caretas. Não é? Os alunos não obedecem aos professores. Porquê? Nós sabemos mais. Eu morava num sítio ao pé de um liceu em que os professores tinham que esconder os carros lá no meio do pinhal. Não é? Porque se nesse dia dissessem qualquer coisa, isto não se pode usar telemóvel aqui. Sabe, meu filho tem 18 anos, está quase a ir para a universidade. Lá, na Bélgica, se um deles, ele disse, Daddy, não me mandes nem mensagem. Mas porquê? Não é? Não vou telefonar, mas se há alguma urgência, uma mensagem, ele diz, não. Eu tenho que entregar e justificar na secretaria o porquê do telemóvel e da mensagem. Então é proibido. Uma professora tem 30, 32 alunos que são mais altos do que ela, mas ninguém é chamado, ninguém tem aqui. Entende? E acontece a mesma coisa. Sabe? Eu acredito que o produto de tal roubo é destruição da vida da pessoa. Fica sem. Eu sou uma coisa. A vida que Jesus nos veio dar é tão valiosa e tem produtos tão preciosos para a nossa própria vida que nós devemos de resguardar aquilo. Então, nós devemos de preservar aquilo. Nós devemos de amar aquilo. Não ser aquilo o nosso Senhor, Jesus o nosso Senhor, mas nós amarmos aquilo que Deus colocou na nossa vida. Custou o seu próprio sangue. Não é? Custou o melhor de Deus. Então, nós não vemos, sabe, lidar com ladrões espirituais é uma coisa tremendamente difícil e é um assunto muito sério e que nós não devemos de levar de ânimo leve. Eu não sei para quem eu estou a falar nesta manhã, mas para mim mesmo. Entende? Não, sabe, pastor, eu já tive a oportunidade. Não é bem assim. Você, entende? Um irmão uma vez, que eu amava muito, ele chegou a pé de mim e disse, pastor, fale mais das coisas do céu, não fale das coisas aqui. Eu disse, irmão, vamos ter tanta surpresa quando chegarmos lá. O que me interessa é que o irmão viva bem aqui, com Jesus. Usufrua dele. Participe dele. Deixe que ele use a sua vida. Ele era um empresário, não é? E eu podia correr o risco dele ir embora da igreja para outra ao lado, daí levar os dízimos dele e as ofertas dele. Em Portugal não se passa isso. Mas eu disse, olha, eu amo o irmão demais.
E aquilo que eu quero fazer é ensiná-lo a poder viver com Jesus aqui e a afetar do modo certo a vida dos outros. Sabe, ele passou de meia dúzia de empregados para 120 empregados. Irmão Ferreira já está lá com Jesus. Ele dizia, pastor, não é? Tinha sido um batista, o irmão Batista, sabe, conservador, muito conservador. Quando entrou lá na igreja, disse, esta gente está louca aqui. Esta gente precisa de Jesus. Gente com os braços no ar, estou preso. Gente a bater palmas. Esta gente está maluca. Mas à frente dele, no corredor, estava um carrinho de bebê com uma criança, um casalinho, lá da igreja, e o bebê pôs as mãos no ar. Sabe? E o Espírito de Deus disse a este irmão Ferreira, ouve lá, quem és tu? Olha ali. Eu não disse para seres como uma criança. Sabe uma coisa? O homem levantava os braços e as pernas. Depois, não é? Foi mais pentecostal, mais carismático que qualquer um dos outros. Mas, ouça, é um privilégio nós podemos seguir este Jesus, porque ao mesmo tempo Ele cuida de nós. E num tempo em que nós vivemos, que é muito fácil qualquer um poder se levantar e dizer que tem uma nova revelação, que Deus lhe mostrou isto, que Deus lhe mostrou acolá. Vamos analisar isso pela palavra de Deus. Não é? Não foi o próprio Jesus que disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E hoje nós podemos observar, não é? Que os falsos mestres querem que os outros deem a vida deles por eles. É exatamente o contrário. E Jesus deu a sua vida por cada um de nós para que nós possamos também beneficiar o nosso próximo. Glorificar o seu nome no dia em que nós vivemos e fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. No final é para isto que a igreja vive. Não é? Sabe uma coisa? Julgar, o vício de julgar. E nós ajudamos um casal na África do Sul, fugido daqui por causa do jogo no casinho de espinho. A vida de jogo é uma vida tremenda. E a ciência mostra, é um vício como a droga é, como qualquer outra, como o álcool é, e produz ou provoca uma produção de um químico no nosso cérebro que impulsiona a pessoa a tornar a jogar, a tornar a jogar, a tornar a jogar, a tornar a jogar. E esse uma vez, uma madrugada, na minha casa, disse-me, sabe uma coisa, pastor? Eu, em lua de mel, roubei a minha própria casa. Levei tudo. Vendi tudo e joguei tudo. E perdi tudo. E como o meu sogro na altura ainda, é diretor da Polícia Judiciária do Porto, fugi para a África do Sul. Ainda não havia os acordos, não é? Ele pega no avião e fugiu para a África do Sul. A tia lá pagou-lhe a passagem. E só quando Jesus entrou na vida dele é que as coisas mudaram. Eu fui buscar o sogro dele no aeroporto de Joanesburgo. Típico, não é? Polícia Judiciária. Eu vi logo quem ele é. Ele disse, sou fulano e tal. Ele disse, pastor Carlos Oliveira. Disse assim, olha uma coisa. Ele disse-me logo, olha uma coisa, não acredito nada nesta mentira. Estou farto disto. Eu disse, senhor, dê o benefício da dúvida. Calma. Não é? E antes de levá-lo direto para casa, fui dar umas voltas a Joanesburgo para ele espairecer. Não é? Porque ele ia para ajustar algumas contas. E sabe uma coisa? Quando nós começamos a falar, os quatro, ele disse, ouça uma coisa, eu preciso dele. Mas será que é possível? Não é? Eu disse, é possível. Para Jesus, todas as coisas são possíveis. E para aquele que crê, é escusado nós pormos só a bola em Jesus. Não é? Para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. E realmente foi possível. Não é a vida daquela família ser mudada. Mas, ouça uma coisa, eles estão sempre à espera da próxima rodada, se vão ganhar. Não ganhei agora,
deixa-me meter mais. Deixa-me puxar mais a alavanca. Deixa-me jogar mais esta carta. E ouçam, espiritualmente falando, nós não podemos jogar com a nossa alma. Lembra-se daquele homem que jogou drasticamente com a sua alma? A colheita naquele ano rendeu tanto, de tal modo que ele disse: ok, come e bebe a minha alma, goza aquilo que tem. Vocês sabem o que aconteceu naquela noite? Louco, aquilo que tu tens, para quem será? E nós jovens, não se preocupem com o meu cabelo, nós jovens muitas das vezes fazemos isso. E eu lembro de uma situação drástica ainda no Instituto Bíblico. Nesse dia nós tínhamos combinado, eu e mais 3, tínhamos combinado para vir à Capu, naquele tempo, comprar livros à tarde. Mas houve qualquer coisa e eu não pude vir. E os 2 com quem eu vinha a Lisboa arranjaram um outro para ir no carro e vieram a Lisboa e voltaram. Passado umas horas, a GNR chegou lá ao Instituto Bíblico. E eu estava cá embaixo. E eles aproximaram-se de mim e disseram: olha uma coisa, nós queríamos saber se estes 2 jovens são daqui. E deram os nomes. Eram os nossos colegas que tinham ido a Lisboa. Eu perguntei: sim, são daqui. Mas há um terceiro. E diz ele assim: ouça, incumbe-me a mim a missão de dizer que estes 2 jovens morreram. O terceiro está em perigo de vida no Santa Maria. O Variliano está vivo ainda hoje. E eu disse: desculpa, Sr. Guarda, diga-me lá outra vez. Eu era para ir no lugar do Variliano. Peço desculpa. Bélgica. As horas são diferentes. E mais tarde eu pensei: como? Jovens com 22 anos. E acontecem situações drásticas. Sabe? É que não são só os idosos que morrem, que chega a hora. E nós não podemos julgar a nossa alma de forma alguma. Mas há crentes que gostam, não é? Eu lembro daquilo que a palavra de Deus diz: o que dará o homem em troca da sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma, não é? Quantas das vezes há homens e mulheres que em troca da sua alma dão qualquer coisa. Mas ouça uma coisa: quando nós pesamos, não é? Quando eu penso naquilo que nós podemos pesar, o valor e a vida que Jesus nos dá, e aquilo que nós podemos ter ou obter nesta vida com o nosso próprio esforço, mas que Jesus nos dá de graça. Sabe, na Bélgica o pessoal está a começar a usar o termo. Sabe uma coisa, pastor? Nós estamos a ser escravos aqui. Nós não temos vida própria. Nós saímos do nosso país para ter uma vida melhor. Ok, temos uma boa casa, um bom carro, e o resto? E a vida? O que é que nós vivemos? Pagamos tanto, não é? O que é que nós usufruímos? Nós não temos vida própria. Só temos um dia por semana, uma manhã por semana, para ir às compras, vir para casa, preparar tudo para o resto da semana. O que é a nossa vida? Há mais do que isso. Absolutamente há mais do que isso. Jesus pode suprir as nossas necessidades, não de acordo com elas, segundo a palavra de Deus, mas segundo as suas riquezas em glória. Então, nós temos que confiar nisso e confiar nele para isso, de modo... Deixe-me só ler um versículo em Provérbios 22, 26 a 27, numa outra tradução, que diz o seguinte: não jogues no pote de ouro no final do arco-íris, apostando a tua casa contra a chance da sorte. O tempo virá, quando vais ter de pagar, irás ficar com nada a não ser uma camisa nas costas.
Quanta gente ganha tanto? Quanta gente consegue tanto para nada ter? Deixe-me acabar com isto, nesta manhã. Nós tivemos um casal, agora, nas últimas semanas. Eles são sogros do meu cunhado. E um dos objetivos dos imigrantes é ir de férias a Portugal. E quando eles chegam, toda a gente em Portugal pensa que eles vêm a nadar em dinheiro. Não é? Autêntico. Porque aqui nós temos uma percepção do que é vida lá fora. E ele preparou tudo. Ele tem aqui uma casa, uma quinta em Palmela. E estava tudo preparado para ele vir. E tinha um cofre em casa com 35 mil euros. E trazia o dinheiro para fazer algumas modificações na quinta e para passar umas férias faustosas com a família. E vai ao cofre. Abre o cofre. Quando olha para lá para dentro, fica surpreso porque não encontra um euro. Oh, isto é autêntico. 35 mil euros desapareceram. Só ele é que tinha o código do cofre. Os 35 mil euros desaparecem. Ele fica em pânico. Veja, 2 semanas antes, ele tinha dito ao meu cunhado tinha estado a almoçar com ele, tinha testificado de Jesus, e sabe o que ele disse? Vai pregar isso para outros tipos, não me chateies com isso. Lá sempre cá, Jesus, e isto, aquilo. Vou pregar para outra freguesia. Não é? Como dizia meu pai lá no Porto. E agora o cofre estava vazio. Já não houve férias em Portugal. Já não veio a Portugal sequer. Ficou lá, mas eles tinham comprado, no princípio de setembro, uma viagem a Cancún, no México. Ele, a mulher e um outro casal. Iam passar umas férias depois a Cancún. E vão para o aeroporto em Bruxelas. Quando entregam os documentos, a polícia algemou. O senhor está preso. Eu disse, eu estou preso por quê? Ele disse, não, você está preso. Isto aconteceu agora, é recente. Este setembro. Ele diz, não, o senhor, há uma ordem de captura aqui. O senhor vai fugir. Ele disse, não vou fugir nada, vou de férias. Não vou de férias nada. O senhor está preso. Ele disse, não, mas estou preso por quê? Não é? E levam-no lá para uma salinha, e vem lá, não é, as autoridades, e esclarecem o homem. E dizem o seguinte, você há uns anos teve aqui uma firma, foi à falência. Essa firma tinha vários carros, uma das carrinhas foi vendida de alguma forma, ainda na altura, e causou problemas graves aqui, infrações, coisas tremendas. Ele disse, mas eu vendi a carrinha. Não, a carrinha está no seu nome. Ele disse, mas a firma foi à falência, isso foi tudo antes. Não é? E o polícia olhou para ele e disse assim, olha, vamos fazer uma coisa. O senhor vai fugir ou vai voltar? Isto não acontece lá. A polícia lá dá mesmo cacetada. Não pede licença. Se há alguma coisa, entra mesmo pela porta adentro. Arromba a porta, não tem cá misericórdia, nem direitos disto e daquilo. E a polícia olha para ele e diz, ouça uma coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou acreditar que você vai voltar. Tirou-lhe as algemas e disse, passe umas boas férias, lá no México. No dia que o senhor chegar, vem ter este departamento e vai solucionar a questão. Afinal, eles não tinham posto a carrinha no nome do presente dono. Portanto, eles eram os responsáveis. Domingo a seguir, o homem veio lá à igreja, ele e a mulher. Eu não fiz apelo nenhum, eu conheci o homem assim, um bocadinho à distância. No final, ele veio a chorar
não é? Ajoelhar-se lá à frente. Eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isto tem que terminar a minha vida. A minha vida tem que mudar. Quer dizer, depois de tantos anos a ganhar dinheiro, entende? Fica sem nada e ainda por cima é algemado por uma coisa que não fez. Entende? E o que eu quero dizer com isto é, a nossa alma vale muito. E nós não podemos arriscar jogar com ela. E foi por ela que Jesus pagou um preço altíssimo que nós devemos de... Eu acredito que nós não conseguimos calcular esse preço. Mas um dia saberemos exatamente. Mas nós temos que lhe dar um alto valor e não jogar com a nossa vida como tanta gente joga. Entende? Porquê? Porque a palavra de Deus é tão séria neste assunto. Eu lembro das palavras de Jesus, naquela altura, quando ele diz: ok, então, ó homem, aquilo que tu tens, para quem será? Sabe, Provérbios já diz isso. A riqueza do ímpio, metade ele não gozará dela, e a outra metade não saberá para onde ela vai. Quer dizer, a nossa alma tem mais valor que qualquer riqueza neste mundo. Deixa-me só dizer, é bom ser rico. É? Se a pessoa quer comprar uma coisa, aleluia. Não é? Se quer sei lá, fundar uma escola em África, aleluia. Não é só em África. Portugal também precisa, e outros países também precisam. Não é? Ouça uma coisa. É bom, mas é bom quando ele não tem prioridade. Sabe, este jovem multimilionário, ele dizia para mim: vamos almoçar no restaurante de luz em Joanesburgo. Ele dizia o seguinte: sabe, pastor, é que se Jesus não for o centro da nossa vida, para que tudo isto? Para quê? Para que os milhões? Para quê? Não é? Para que serve? Mas há alguma coisa mais valiosa quando Jesus é o nosso Senhor. Amém. Sabe uma coisa? Nada mais impede. Era o que este homem, Mr. Nice, dizia na reportagem, foi feita com ele, na entrevista. Ele dizia o seguinte: sabe uma coisa? Os muitos milhões que eu ganhei, que eu obtive de alguma forma, nada são, porque lembro-me com saudade do dia em que as minhas filhas vinham me beijar à porta. E já não tenho isso. Para que os milhões? Não significam nada para mim hoje. E está a ver? O que é que Jesus é para nós? Deve de ser o nosso tudo. Deve de ser aquilo pelo qual nós estamos apaixonados. Sabe uma coisa? Quando nós estamos apaixonados, nós homens, quando nós estamos apaixonados por uma mulher, nós fazemos coisas loucas. Ou não? Nenhum? Hã? Olha, eu andava a pé. Eu ia trabalhava em Lisboa. Eu ia até Mafra de autocarro, de caminhonete. E depois, como não havia outro, ia a pé. À chuva. E tinha que atravessar aquelas vinhas cheias de silvas. Não é? Claro, aproveitava de dar alguns cachos de vez em quando, mas sabe, subir aquelas serras e não sei o quê. Não havia lama, não havia chuva, não havia impedimento. Eu costumo dizer, nenhuma mulher acredite no amor de um homem que lhe diz assim: olha filha, até sexta-feira se não chover. Não acredito nisso. Antes pelo contrário. Quão maior é o amor de Deus para connosco. Quão maior é o amor de Jesus para connosco. Para nos dar esta vida abundante. E nós devemos de não só preservar, mas é o nosso tesouro maior. É aquilo que nós vamos continuar a ter por toda a eternidade. E eu oro para que Deus abençoe cada um. Para que o poder de Deus possa ser manifesto na vida de cada um. E cada um de nós possa desafiar-se a si próprio. A continuar a crer naquilo que Jesus é e que Jesus faz em nós. Para que nós possamos mostrar ao mundo, afinal, que Ele nos ama com amor eterno. Amém? Deus abençoe.